Bom, minha gente, vamos tratar aí da vaca fria, né? Do dia a dia. Campanha rolando, expectativa muito grande hoje em torno da pesquisa Datafolha que vem por aí. É a primeira pesquisa Datafolha depois da confirmação de Haddad como candidato do PT à presidência da República. E a pesquisa, claro, diz respeito a todas as candidaturas, mas duas em especial concentram as atenções como não poderia deixar de ser. Bolsonaro, pela condição em que se encontra, internado, já com uma operação de emergência realizada anteontem, sem que se saiba quando estará fisicamente apto, não apenas a se envolver com a campanha na rua, debates, visitas e tudo mais, mas até mesmo apto a fazer algo que ele pretendia, segundo seus assessores mais próximos, retomar esta semana. Já a partir de terça, quarta-feira desta semana, a intenção original lá atrás, depois da facada, é que ele já estivesse em condições de começar a postar mensagens na internet, sendo um candidato e um partido que vem usando muito as redes sociais para sua pregação, para os seus discursos e tal. Nem isto Bolsonaro pôde voltar a fazer e não há perspectiva, não há garantias de que possa voltar a fazê-lo num tempo que os médicos tenham definido. Mais do que a campanha através da internet, que eventualmente ele pode fazer de dentro do hospital, desde que tenha condições para isso, a discussão agora em relação ao Bolsonaro é quando ele estará fisicamente apto para ir para a rua, para ir para os debates. O segundo turno está aí daqui a 20 e pouquinhos dias, etc. e tal. A concentração de interesses na figura de Bolsonaro é natural por ser ele o líder em todas as pesquisas, aparecer já empatado tecnicamente no segundo turno com boa parte dos candidatos, perde apenas para Ciro Gomes, parece que é na margem de erro, e nos demais ele está empatado ou vence, como é o caso da última pesquisa. É importante chamar a atenção do Ibope. Na última pesquisa do Ibope ele estava no segundo turno à frente de Fernando Haddad. A concentração de interesse, portanto, está voltada para ainda o que vai registrar este Datafolha, que é o segundo depois da facada, o primeiro depois de Haddad como candidato à presidência da República pelo PT. Ontem o dólar deu uma pancada para cima, atingiu seu maior nível desde o Plano Real, e o pessoal que lida com câmbio, com mercado e tal, está dizendo que são expectativas em torno desta pesquisa. Que expectativas elevariam o preço do dólar? Segundo as pessoas com quem eu conversei, e essa gente especula muito, cogita muito e tal, mas também é muito bem informada, eles dizem que a pesquisa está indicando um crescimento não pequeno do Haddad. Vamos ver se a pesquisa confirma. Este é o indicador de bastidores que se tem de que Haddad, nesta pesquisa, viria já refletindo uma colheita de votos mais significativas no arrozal de votos que Lula tinha. Lembrem-se que Lula tinha 39% das intenções de voto nas últimas pesquisas de que participou. Parece que Haddad começa já efetivamente, na sua primeira semana como candidato declarado do PT, a colher os votos que Lula lhe estaria transferindo. E este seria o indicador a ser confirmado, atenção, no Datafolha de hoje, que teria provocado essa alta significativa do dólar ontem, mostrando que os humores do mercado, os humores do PT não são coincidentes, né? Pelo menos nestas etapas eleitorais. Depois eles se acertam muito docemente. Então, expectativa em torno do que vai acontecer com o índice de Bolsonaro, intenção de voto, rejeição e projeção de segundo turno, expectativa em torno do que vai acontecer, do que tem acontecido, esteja acontecendo, porque hoje o Datafolha ainda está colhendo as entrevistas no dia de hoje, ontem e hoje. Expectativa, portanto, quanto ao que tenha acontecido ou esteja acontecendo com o Fernando Haddad. E os demais? Bom, os demais estão ali no bolo, como estamos acompanhando já as últimas pesquisas, a Marina numa queda já de 2 ou 3 pesquisas seguidas, com leve crescimento de Geraldo Alckmin, leve crescimento do próprio Ciro Gomes, que se isolou um pouquinho ali no segundo lugar, mas também na margem de erro. Então, são aí, e a Marina, como eu disse, caindo. Este é o bolo dos candidatos que estão, de fato, aparecendo na pista nessa reta final como os competitivos para o segundo turno.
Enquanto essas coisas não se definem, a campanha vai aí nos seus avanços e tropeços normais, né, previsíveis. Sendo que alguns deles chamam mais a atenção. Ontem, o vice-presidente na chapa do Bolsonaro, refletindo um fenômeno que a imprensa hoje está registrando, que é o seguinte: com o impedimento de Bolsonaro, neste grau de fragilidade da saúde, ele está de fato muito mal. Ontem estava mal, passou mal, teve operação anteontem, etc. e tal. Enquanto ele estiver fragilizado assim, é óbvio, até por recomendação médica, que ele não se submeta ou não tente se submeter a nada. E segundo os jornais hoje estão dizendo, o Bolsonaro exercia um comando muito efetivo de todos os grupos que estão aliados na sua campanha, né, debaixo do guarda-chuva de sua candidatura. Com a sua retirada de cena por conta do atentado e o prolongamento dessa situação de impedimento acima do que estava imaginado, mais longa do que estava imaginado, segundo os jornais hoje, cada grupo dentro da campanha está imprimindo um tom e uma estratégia e uma prática do dia a dia desde então. O que fez ontem, segundo alguns avaliam, ou tem feito com que o general Mourão se exceda naquilo que outros grupos da própria campanha entendem que é uma ação que, digamos, imprópria para um vice-presidente, porque não estaria decorrendo da orientação do Bolsonaro, que orientação nenhuma está passando a ninguém nestes dias. Mourão, ontem, deu declarações dizendo que, do seu ponto de vista, é possível reformar a Constituição sem constituintes, o que é uma aberração do ponto de vista histórico, do ponto de vista formal. Ele tentou sugerir que a Constituição de 1946, que foi uma Constituição democrática, teria resultado de propostas feitas por cidadãos, ou seja, uma democracia direta, conselhos. Ele está sugerindo que as mudanças constitucionais se deem também em função de propostas apresentadas por algum grupo de notáveis, por exemplo, né? E que esses notáveis, não eleitos, portanto, não seriam constituintes, produziriam projetos que seriam submetidos a plebiscito, a referendo popular, de tal forma que você bypassa, você cria uma variável para o Congresso como força, como poder exclusivo para a elaboração das leis. Então você criaria uma forma de democracia direta, sugerida pelo general ontem nessa palestra, levantando uma bandeira que remete a temores, né, de intervenções exóticas no jogo político, no jogo democrático, etc. e tal. O general foi dizer que a Constituição de 46 já tinha sido feita assim e foi desmentido por historiadores e por pesquisadores, dizendo que não. Constituições brasileiras, em 3 ocasiões, foram feitas assim, com propostas que não passaram pelos constituintes, mas elas não foram constituições de períodos democráticos. Estou lendo aqui, o registro é da Folha de São Paulo, foram as constituições de 1824, 1937 e, dispensa dizer, a de 1969, em plena ditadura militar. Mourão, então, embaralhou a história ao seu gosto para tentar fazer aí uma pregação que não necessariamente coincidiria com aquela que Bolsonaro quisesse colocar em discussão. Agora, notem, eu nem chego a ousar, nem posso ousar dizer que Bolsonaro discordaria. Mas o problema objetivo é o seguinte: Bolsonaro não está falando, Bolsonaro não está se pronunciando. Ainda que ele concordasse, conviria a ele, num processo de campanha, com tantos temores aí no cenário, focados na figura dele, levantar uma bola como essa e levantá-la na boca de um general, que é o seu candidato a vice? O general estes dias também pleiteou, e não se sabe se combinado com o Bolsonaro, o que é pouco provável, embora não impossível, que quer participar dos debates com os candidatos à presidência da República das demais chapas, produzindo uma demanda semelhante àquela que Fernando Haddad solicitou, reivindicou, enquanto não era candidato formal como é hoje e quando Lula era o candidato formal do PT estando preso.
Alegava-se que, diante do impedimento de Lula, seria legítimo colocar Haddad como debatedor com os demais candidatos à presidência da República. Isso foi indeferido, não lhe foi permitido. Mourão agora reivindica a mesma coisa, alegando que o impedimento de Bolsonaro é distinto do impedimento de Lula. Mas a situação, do ponto de vista formal, é a mesma. Havendo o impedimento do candidato cabeça de chapa, pode o seu vice participar dos debates com os demais cabeças de chapa? Com Haddad não foi entendido assim, não se aceitou. Mourão coloca essa discussão em tela também e não se sabe em que medida o ilustre general está falando em consonância com o que Bolsonaro quer que fale ou pense, ou se está ousando, ocupando espaços de campanha que não deveria ocupar, segundo o entendimento de outros grupos que compõem as forças políticas que cercam Bolsonaro. A propósito desse assunto, bom, voltando aqui no caso de Haddad, eu quero deixar bem claro de que eu não tenho nenhuma indicação apurada por mim, no sentido de que Haddad cresce na pesquisa do Datafolha. Mas essa é a percepção de muitas fontes ligadas ao mercado, repito, e explicaria a alta do dólar de ontem, tá? Então, preparem-se para a hipótese de que os números do Datafolha mostrem este fenômeno aí do crescimento de Haddad já herdando os votos de Lula. A propósito dos temores que cercam o horizonte político brasileiro, curiosamente, me mandaram esta semana um livro que foi considerado um best-seller pelo New York Times e tal, do Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt, que se chama Como as Democracias Morrem, e que a crítica considera da CNN, por exemplo, que é um livro muito bem fundamentado sobre como a democracia está sendo enfraquecida em dezenas de países de modo perfeitamente legal. Eles concentram-se muito na eleição do Trump para analisar como a democracia formal, através do voto direto, universal, secreto, um cidadão, um voto, uma cidadã, um voto, está abrindo espaço para que, no exercício dos mandatos legitimamente constituídos, valores democráticos sejam deturpados, manipulados, de forma a produzir regimes que de democráticos têm cada vez menos. O Levitsky e o Ziblatt, como dizem aqui também outros analistas do livro, outros críticos do livro, mostram como democracias podem entrar em colapso em qualquer lugar e não apenas por meio de golpes violentos, mas de modo mais comum e insidioso através de um deslizamento gradual para o autoritarismo. É um guia lúcido e essencial, dizem aqui os críticos também do New York Times. Então percebam, para além de tudo que estamos aqui discutindo, é preciso ter em mente o seguinte: temos uma eleição presidencial e um destino a ser definido para o Brasil através dessa eleição. De tudo que possa haver de divergência entre nós, você a favor de A, eu a favor de B, o Barão a favor de C e a Carla Bigato a favor de D, é preciso que a gente estabeleça um consenso, um pressuposto de que a democracia é o maior valor que nós temos e que nos custou caro. Não importa qual seja o candidato e não importa qual seja o seu projeto econômico, seu projeto social, é fundamental que ele não se desvie, ou que a gente não permita que ele se desvie deste valor que nos é comum e superior, que é a democracia. E é importante desenvolver a percepção de que as democracias estão em vários países do mundo sendo utilizadas de forma legítima na sua constituição, na sua formação, né, na eleição dos seus dirigentes, para produzirem sistemas e regimes cada vez menos democráticos. Quem quiser correr esse risco, que se abrace nele.